Olá, meu nome é Maísa. Aula de Polifarmácia, parte 3. Falaremos a seguir dos critérios de Beers. Critérios de Beers são critérios que se usa para o tratamento medicamentoso do paciente idoso desde 1991. O objetivo desses critérios que foram estudados, então, eu gostaria que você consultasse isso na internet, porque está disponível na internet para todo mundo. Facilitar a escolha das medicações, reduzir os eventos adversos. Ferramenta para avaliar o custo e padrões e a qualidade do atendimento para aqueles pacientes com mais de 65 anos. Por que mais de 65 anos? Porque nos Estados Unidos, idoso é mais de 65 anos. Aqui no Brasil, mais de 60 anos. Então é muito importante para você que lida com idoso conhecer essa ferramenta, que são os critérios de Beers. Como, por exemplo, quando a gente fala categoria terapêutica de drogas, alfa-agonista central, clonidina como a primeira opção antipertensiva e alfa-metildopa. Isso é evitado. São medicações que têm efeitos no sistema nervoso central muito deletérios para a população idosa. E por muitas vezes a gente vê essa prescrição no nosso dia a dia. Então, nos critérios de Beers é muito bem explicado o motivo pelo qual existem prescrições que não são apropriadas. Existem remédios que são proscritos para essa população idosa. Por exemplo, causando síncope, quando eu falo de medicações inapropriadas porque podem causar síncope. Inibidores de acetilcolinesterase, bloqueadores periféricos, por exemplo, para o uso de tratamento de hiperplasia prostática benigna, alguns tipos de antidepressivos, principalmente os tricíclicos, alguns antipsicóticos, e por muitas vezes a prescrição ela é sinérgica. Nós temos um paciente idoso frágil tomando alguns remédios dessa classe terapêutica que aumenta a consequência de síncope, por exemplo. Não é? Então é muito interessante nós consultarmos os critérios e nos lembrarmos, olha, essa prescrição não está adequada para esse paciente. Ou se eu preciso usar um remédio para a próstata, eu poderia substituir, não dar o diurético, porque ele pode estar tendo hipotensão postural. Ou se esse paciente teve síncope, vou rever a prescrição. Será que eu não tenho um excesso de medicação? Será que eu não estou tendo uma queda da pressão arterial? Será que eu não tenho uma hipotensão ortostática? Outro exemplo simples, sulfametoxazol e trimetoprim. Quem não usa essa medicação como um antibiótico de uso rotineiro no nosso dia a dia, mas ele aumenta o risco de hipercalemia quando ele é usado, o inibidor de enzima de conversão, os IECAs ou os BRAs, que é extremamente interessante, principalmente para aqueles pacientes, como eu disse, que têm disfunção renal. E praticamente 100% dos idosos octogenários têm disfunção renal. Então eu preciso estar atento. Muitas vezes esse paciente faz um distúrbio de potássio, ele tem uma disfunção renal maior e eu me esqueço realmente de consultar. Eu poderia substituir, por exemplo, essa medicação. Se ele está já fazendo uso dos antipertensivos, eu posso substituir esse antibiótico. E assim que a gente tem uma prescrição realmente racional, uma prescrição prática, mas racional, pensando no bem-estar do idoso. Outros simples exemplos, o uso de opioide, por muitas vezes associado à gabapentina, a pregabalina, é muito comum. O paciente idoso, por exemplo, com dor nas costas, com lombociatalgia ou doenças oncológicas, e isso aumenta o risco de sedação grave, propiciando então confusão mental, quedas e secundariamente um trauma crânioencefálico, uma fratura de fêmur. É importante a gente entender o quanto a gente poderia então facilitar os efeitos colaterais indesejados, né? Diminuir os efeitos colaterais indesejados com a prescrição racional. Drogas anticolinérgicas que muito preocupam o geriatra, quem cuida do idoso. A gente não pode se esquecer dos efeitos colaterais, por exemplo, da amitriptilina, clomipramina, paroxetina, nortriptilina, drogas como atropina, escopolamina, muito usadas, por exemplo, para pacientes idosos acamados, relaxantes musculares como ciclobenzaprina. Enfim, por muitas vezes esses pacientes usam medicações conjuntas que podem ter sinergismo da ação, um efeito colateral indesejado. O que a gente precisa também lembrar, numa outra esfera de pensamento dessa aula, é a subutilização. A gente precisa tratar efetivamente o idoso, se ele precisa ser tratado, a gente precisa conhecer os critérios de Beers, precisamos conhecer a cinética e a dinâmica das drogas, o uso racional da interação medicamentosa que existe, consultar realmente às vezes, como eu mostrei aqui para você, a interação medicamentosa, mas a gente não pode, de maneira alguma, não tratá-lo, ter o diagnóstico e não tratar por efeitos colaterais. Nós precisamos ser organizados na nossa prescrição e executar da melhor maneira consciente. O
O que eu peço que não aconteça é nós prescrevermos sem pensar na prescrição para aquele paciente. Mas de maneira alguma, o medo excessivo de causar efeitos adversos é uma contraindicação de tratamento. O idoso deve ser sim tratado com consciência e com a melhor conduta médica que a gente pode ter através do estudo. Então, também existe a iatrogenia de omissão, quer dizer, eu não tratei porque eu tinha medo da prescrição. Isso realmente também não pode acontecer. A prescrição segura, cuidado com as alergias que os pacientes têm que contar pra gente se a gente perguntar, ou por muitas vezes a gente também se esquece de perguntar. Cuidado com as doses, a gente sempre deve olhar as doses, a prescrição, rever um duplo check, uma dupla checagem realmente do uso. Ajuste para a insuficiência renal, é muito importante a gente ver a insuficiência renal do idoso, analisar com critério as doses das medicações, analisar, como eu disse aqui, as interações medicamentosas através de recursos, por muitas vezes até mesmo da internet, reconciliar medicamentos, que muitas vezes a gente suspende, esquece de voltar à prescrição, isso é muito importante. Considerar sempre medidas não farmacológicas, como para dor, substituir sempre por medicações mais seguras, que tenham uma prescrição mais cômoda e que sejam mais bem estudadas para a população idosa, que é a nossa maior fonte de preocupação. O paciente deve levar à consulta os remédios que usa. Eu peço para levar, além da receita, os comprimidos, que daí fica mais fácil de eu entender se realmente o que ele está usando é o que ele levou para mim. Se há uma indicação para os remédios, a gente deve se perguntar realmente durante a consulta se aquele remédio se faz necessário naquele momento. Se realmente a medicação está sendo efetiva para essa condição. Ou se eu copiei a prescrição da última consulta e eu não reformulei, né, o pensamento, na verdade, concreto da necessidade, a duração da terapia. Por muitas vezes o paciente chega tomando um analgésico por muito tempo e a gente suspende, ele não tem mais a dor, ele não há mais a necessidade de tomá-lo e a gente não tem a racionalidade de olhar. E se perguntar se essa medicação é mais barata ou não. Por quê? A gente pensar em custo. Para aqueles pacientes que não podem adquirir, é uma necessidade. Por muitas vezes os pacientes não usam as medicações apropriadas porque a gente não pensou em realmente informá-lo, inclusive, numa outra opção. É uma importante informação que a gente precisa ter e um cuidado durante a prescrição das medicações. Como finalização dessa aula de polifarmácia, a gente precisa se lembrar sempre começar devagar, com a menor prescrição possível, aumentar devagar mediante a necessidade desse paciente, racionalizar as medicações, mas sempre seguir. A gente não pode, por causa de toda a dificuldade que a gente tem da prescrição, não medicá-lo ou deixar esse paciente com algum prejuízo pelo medo da interação medicamentosa. Mas a gente precisa de conhecimento e realmente medicar da melhor forma, mais segura que a gente puder ter. Muito obrigada.